No coração da Europa Oriental, enquanto o frio do inverno permeia o ar, o cenário de conflito muda com o implacável avanço do tempo. É 9 de fevereiro de 2025 e a guerra contínua na Ucrânia nos apresenta um quadro de manobras estratégicas e ofensivas incessantes. Hoje mergulhamos nas dinâmicas intrincadas das linhas de frente, onde as forças russas reacenderam seus esforços, visando locais estratégicos-chave. Mas antes de nos aventurarmos mais profundamente nesses eventos em desenvolvimento, uma rápida menção ao poder da comunidade. Apenas ontem, nosso canal alcançou um marco de 64 mil assinantes. Um testemunho de nosso compromisso compartilhado em entender e analisar este conflito complexo. Agora vamos focar no teatro de guerra, onde 4 avanços distintos exigem nossa atenção. O mais convincente deles diz respeito à localidade de Vilogoriska, um nome que pode não ressoar amplamente, mas que detém imensa importância no campo de batalha. Inicialmente, as forças russas lançaram uma série de ataques vindos do leste, enfrentando uma resistência firme dos defensores ucranianos. Essa resistência, uma marca registrada do último ano, viu as forças ucranianas mantendo sua posição contra todas as probabilidades. No entanto, as marés da guerra estão sempre mudando. Com a pressão aumentando pelo sul, os russos conseguiram capturar porções significativas de Pylor e Ivka. No entanto, remanescentes da defesa ucraniana persistem, criando um impasse que encapsula a luta mais ampla nesta região, particularmente ao redor do pivô logístico de Sybers. Sybers, um pilar na defesa ucraniana, resistiu a inúmeros ataques, chamando a atenção de estrategistas russos e ucranianos. O ano de 2023 testemunhou batalhas intensas, com 2024 trazendo uma leve mudança enquanto os russos avançavam em meio aos crescentes desafios da Ucrânia. À medida que os russos se aproximam de Sybers, as apostas são ampliadas. Capturar Sybers poderia desbloquear um novo eixo de pressão em direção às cidades de Slaviansk e Kramatorsk, objetivos-chave na campanha russa. Este drama em desenvolvimento é espelhado em outros setores, onde novas ofensivas prometem reformular o campo de batalha. Os russos reacenderam seu avanço em direção a Bilogorfa, uma manobra estratégica destinada a capturar as posições ucranianas remanescentes e, potencialmente, abrir caminho para avanços adicionais. Se os russos mantiverem seu impulso, a queda de Bilogorfa poderia anunciar uma mudança significativa, abrindo caminhos em direção a Sybers e além. À medida que dominós caem neste jogo de estratégia de alto risco, as implicações são profundas, potencialmente alterando a trajetória do conflito. Movendo-se mais ao norte, a frente perto de Tern revela outro capítulo nesta saga em desenvolvimento. Aqui, as forças russas conseguiram cruzar um lago crítico, avançando em direção à localidade de Kolotsiasi. Este avanço os posiciona próximo à retaguarda de posições-chave ucranianas, ameaçando cercá-las completamente. A captura de Kolotsiasi, ou Vegoriska, colocaria as defesas da Ucrânia em Yamp-Polivka em uma posição insustentável, sublinhando a natureza precária desta frente. A estratégia dos russos, uma mistura de ataques diretos e manobras de flanco, reflete uma abordagem calculada, aprimorada ao longo de anos de conflito. No entanto, apesar desses avanços, a defesa ucraniana permanece resiliente, hábil em repelir ataques e se reagrupando sob pressão. Ao voltarmos nosso olhar para a linha de contato, a situação em Venka oferece um vislumbre das dinâmicas fluidas da guerra. Avanços russos recentes os aproximaram de um cruzamento crucial, um potencial gargalo para a logística ucraniana na região. Este cruzamento, uma linha de vida para áreas como Pokrovsk e Konstantin-Ivka, destaca a importância estratégica de manter controle sobre rotas de abastecimento. À medida que os russos se aproximam, a pressão aumenta sobre as forças ucranianas para manter essas linhas vitais. Na localidade de Dnipro, uma batalha feroz se desenrola enquanto a Ucrânia se esforça para deter os avanços russos de carro para Andrika. Apesar dos ganhos significativos das forças russas, incluindo o controle de uma parte substancial de Dnipro, a defesa ucraniana permanece firme. A queda de Dnipro poderia sinalizar o início de uma nova fase, com forças russas prontas para se aproximar de Ulia e, potencialmente,
a abrir uma nova frente em direção a Andrica. À medida que a situação evolui, ambos os lados se preparam para o que poderia ser uma batalha definidora neste conflito prolongado. A narrativa em Andrica, onde as forças russas já ganharam terreno, destaca a intensidade da fase atual da guerra. Com fontes russas e ucranianas observando um aumento nas operações de combate, incluindo ataques de drones e bombardeios de artilharia, o cenário está preparado para uma confrontação significativa. O resultado desta batalha pode remodelar o cenário estratégico, influenciando as dinâmicas do conflito mais amplo no sul de Donetsk. À medida que os russos avançam, o peso simbólico de alcançar a fronteira da região de Donetsk se torna significativo, um marco com implicações profundas para ambos os lados. No entanto, em meio ao caos e incerteza, uma pergunta permanece: o que está por vir neste conflito incessante? À medida que continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, seu envolvimento e apoio permanecem inestimáveis. Curta, inscreva-se e junte-se a nós enquanto desvendamos as complexidades desta guerra, explorando as histórias humanas e os cálculos estratégicos que definem este momento crítico na história. Continuando nossa jornada pelo intrincado cenário do conflito ucraniano, mudamos o foco para as dinâmicas em evolução no norte, onde a localidade de Tern surge como um ponto crítico. As forças russas avançaram metodicamente, utilizando uma combinação de estratégia e força bruta para superar barreiras naturais e defesas entrincheiradas. Operações recentes os viram cruzar um lago significativo, posicionando-se estrategicamente perto de Kolotsiasi, uma localidade que, embora pequena, detém peso tático substancial. Esta manobra não apenas ameaça as posições ucranianas em Yampi-Polivka, mas também sublinha uma estratégia de cerco maior destinada a isolar e sobrepujar as defesas ucranianas. A capacidade dos russos de adaptar suas táticas, atacando de várias direções, quando os ataques diretos falham, destaca sua flexibilidade estratégica. É uma tática que vimos repetidamente, com ataques mudando do leste para o norte e sul, desgastando gradualmente as defesas e abrindo caminho para engajamentos mais decisivos. Esta abordagem, embora não infalível, reflete uma compreensão calculada do terreno e do fluxo e refluxo das dinâmicas de batalha. Enquanto tecemos a narrativa deste conflito, o setor de Venka oferece outra camada de complexidade. Aqui, os russos capturaram a cidade de Baranka, continuando seu avanço em direção ao cruzamento estrategicamente importante, que serve como uma artéria logística para as forças ucranianas na região. Este cruzamento, crucial para sustentar operações em áreas como Pokrovsk e Mirnograd, representa um objetivo significativo para os russos. Sua captura poderia interromper as linhas de abastecimento ucranianas, complicando os esforços para manter posições defensivas ao longo da linha de contato. O resultado dessas manobras poderia ter efeitos em cascata, influenciando o cenário operacional mais amplo e, potencialmente, preparando o terreno para futuras ofensivas em territórios mais profundos controlados pela Ucrânia. No entanto, em meio aos cálculos estratégicos e manobras militares, o elemento humano permanece sempre presente. A resiliência e adaptabilidade das forças ucranianas, enfrentando um adversário bem equipado, é um testemunho do espírito duradouro de uma nação sob cerco. À medida que os russos continuam seus avanços, a questão da sustentabilidade paira no ar. Por quanto tempo as defesas ucranianas podem resistir e a que custo? Esta questão, ressoando pelos corredores do poder e nos corações daqueles na linha de frente, sublinha a incerteza profunda que define este conflito. Voltando nossa atenção para a DNE, um ponto defensivo crítico para a Ucrânia, encontramos um microcosmo da luta mais ampla. A cidade, sob feroz ataque das forças russas, é emblemática das batalhas de alto risco que ocorrem em toda a região. Com mais da metade de DNE agora sob controle russo, a pressão sobre os defensores ucranianos é imensa. A potencial queda de DNE poderia abrir caminhos para que forças russas avancem em direção a Ulia e Andrica, reformulando o cálculo estratégico nesta parte da frente. A batalha por DNE, intensa e implacável, destaca os riscos envolvidos e as implicações mais amplas para ambos os lados. Para os russos,
Capturar DNE representa um passo mais perto de seus objetivos estratégicos, enquanto para a Ucrânia simboliza uma linha crítica de defesa que, se violada, poderia ter consequências de longo alcance. Em Andrika, a situação é igualmente tensa, com fontes russas e ucranianas relatando uma escalada nas hostilidades. Os russos, tendo ganhado terreno na área, estão prontos para expandir suas operações, com ataques de drones, bombardeios de artilharia e assaltos terrestres intensificando-se. Esta escalada aponta para uma confrontação significativa que se aproxima, uma que poderia definir a próxima fase do conflito. A batalha por Andrika, com seu significado simbólico e estratégico, destaca a natureza implacável desta guerra e os desafios duradouros enfrentados por ambos os lados. À medida que o conflito continua a evoluir, o custo humano permanece sempre presente, um lembrete sombrio dos riscos envolvidos e do impacto profundo sobre aqueles apanhados em seu alcance. À medida que navegamos por essas narrativas complexas, a dúvida persiste. O que o futuro reserva para esta região devastada pela guerra? Os eventos que se desenrolam em Tern, DNE e Andrika oferecem um vislumbre dos caminhos potenciais que este conflito pode seguir, cada um com seu próprio conjunto de desafios e implicações. Enquanto continuamos a documentar e analisar esses desenvolvimentos, seu envolvimento e apoio são cruciais. Curta, inscreva-se e junte-se a nós enquanto mergulhamos mais fundo no coração deste conflito, explorando as histórias e estratégias que moldam este momento crítico na história. O caminho à frente é incerto, mas juntos podemos desvendar as complexidades e entender melhor as forças em jogo nesta guerra prolongada e devastadora. Enquanto continuamos a desdobrar a intricada tapeçaria do conflito ucraniano, as implicações mais amplas dos avanços russos tornam-se cada vez mais aparentes. Em cada frente, de Tern no norte às localidades combalidas de Derny e Andrika, as manobras estratégicas das forças russas ilustram um esforço calculado para reformular o campo de batalha. A captura de interseções e localidades críticas serve não apenas a objetivos táticos imediatos, mas também ao objetivo estratégico maior de enfraquecer as capacidades defensivas e logísticas da Ucrânia. Esta abordagem multifacetada, caracterizada por avanços simultâneos e táticas de cerco, reflete uma estratégia mais ampla para exercer controle sobre regiões-chave e interromper operações ucranianas. Nos limites ao sul de Donetsk, a situação é igualmente volátil, com forças russas avançando progressivamente em direção à fronteira da região, uma área rica em significado simbólico e estratégico. O avanço implacável em direção à fronteira sublinha a intenção dos russos de consolidar o controle e estabelecer uma base mais firme na área. À medida que avançam, a importância simbólica de alcançar a fronteira não pode ser subestimada. É uma representação tangível de ganhos territoriais e um potencial ponto de virada no conflito. No entanto, o caminho para o controle é repleto de desafios, enquanto as forças ucranianas continuam a montar defesas vigorosas, utilizando o terreno e seu conhecimento estratégico para atrasar e interromper as operações russas. A narrativa deste conflito não é apenas uma de táticas militares e cálculos estratégicos. É também uma história de resiliência e determinação diante de probabilidades esmagadoras. As forças ucranianas, apesar de enfrentarem um adversário formidável, demonstraram uma capacidade de adaptação e resistência, mantendo posições-chave e lançando contraofensivas quando surgem oportunidades. Esta resiliência é emblemática de um espírito nacional mais amplo, uma determinação de defender sua pátria contra uma agressão. No entanto, à medida que o conflito se arrasta, o impacto em ambos os lados torna-se cada vez mais evidente, com o custo humano da guerra pairando sobre cada decisão estratégica e manobra de campo de batalha. Ao examinarmos os eventos que se desenrolam neste conflito complexo, não podemos deixar de ponderar sobre a trajetória futura desta guerra. As batalhas por localidades como Tern, Dene e Andrika não são incidentes isolados, mas sim componentes integrais de um quebra-cabeça estratégico maior. Cada vitória ou revés tem o potencial de influenciar operações subsequentes, moldando a narrativa mais ampla da guerra. O progresso dos russos, embora significativo,
é enfrentado por uma defesa ucraniana tenaz, criando um ambiente de campo de batalha dinâmico e imprevisível. Olhando adiante, a questão do que vem a seguir paira no ar. Os russos manterão seu ímpeto e alcançarão seus objetivos estratégicos? Ou a resiliência ucraniana e o apoio internacional virarão a maré? As respostas a essas perguntas moldarão não apenas o futuro deste conflito, mas também o cenário geopolítico da região. À medida que a situação continua a evoluir, nosso compromisso em fornecer uma análise aprofundada e cobertura abrangente permanece firme. Seu envolvimento e apoio são inestimáveis enquanto navegamos juntos por esta narrativa complexa. Concluindo, a importância de permanecer informado e engajado não pode ser subestimada. As histórias e estratégias que se desenrolam na Ucrânia têm implicações de longo alcance, influenciando a estabilidade regional e as relações internacionais. Ao nos mantermos informados e apoiarmos os esforços para entender e analisar este conflito, contribuímos para uma compreensão mais ampla dos desafios e oportunidades que nos aguardam. Enquanto continuamos a documentar esses desenvolvimentos, sua participação é crucial. Curta, inscreva-se e junte-se a nós enquanto exploramos a narrativa em evolução do conflito ucraniano, buscando entender as forças em jogo e os caminhos potenciais que esta guerra pode tomar. Juntos podemos lançar luz sobre as complexidades deste conflito e trabalhar em direção a uma compreensão mais profunda de suas implicações para o futuro.